Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. Estados Unidos mandam destroyers para a China. Ontem, o chefão da máfia de Trumpilândia, Homem Laranja Mal, mandou destroyers e outros navios de guerra para Taiwan e para o Mar do Sul da China. Também avisou que não quer conversar com o chefão mafioso da máfia chinesa, o ditador sanguinário virulento Xi Ursinho Jinping Pu. O ano de 2020 já começou com quase uma guerra com o Irã, depois da tragédia do vírus do Partido Comunista Chinês. Será que vai virar agora uma guerra com a China? Bem, menos. Por hora é só jogo diplomático. Dia 20 de maio, daqui a 5 dias, será o início do novo mandato da presidente de Taiwan. Falamos sobre esse assunto já no vídeo sobre como a China perdeu uma eleição para a China devido a Hong Kong. Não vou explicar toda a história aqui, mas basta saber que a ilha de Taiwan originalmente fazia parte da China. Quando houve a Revolução Comunista, o que sobrou do governo chinês da época se escondeu na ilha, de forma que criou uma situação inusitada. A máfia de nome República Popular da China, que é comandada pelo ditador virulento Ursinho Pu, diz ter soberania sobre todo o território da China, inclusive Taiwan. Mas a máfia de Taiwan, que também tem o nome República da China, também alega ter soberania sobre todo o território da China, Taiwan e a parte continental. Essa briga, claro, só foi possível porque, num primeiro momento, a China não deu tanta importância assim para a ilha, e hoje em dia porque Trumpilândia e outras potências ocidentais bancam a segurança de Taiwan. A China, sendo a potência que é hoje, poderia muito facilmente simplesmente tomar Taiwan. Mas ninguém quer briga com os Estados Unidos, então fica esse impasse. Na última eleição de Taiwan, disputavam a atual presidente, que é de um partido que quer abandonar esse papo de ter direito sobre toda a China, deixa essa besteira pra lá, vamos lutar por Taiwan independente. Me parece algo bastante razoável. O adversário dela era justamente o partido que era a favor de conquistar toda a China, mas para fazer isso andava negociando justamente com o governo chinês para fazer uma fusão dos dois governos. Pior que esse cara estava liderando as pesquisas, até a confusão toda em Hong Kong, quando o pessoal de Taiwan começou a perceber que talvez não fosse uma boa ideia assim a fusão com a China. Resultado, a presidente foi reeleita com uma margem absurda de votos, a maior da história do país. Porém, é evidente que a pretensão da China de se apossar da ilha de Taiwan nunca deixou de existir. Até aqui tem sido pressões diplomáticas, algumas absurdas, é verdade, mas ainda assim não envolvem violência. A maior parte dos órgãos da ONU, inclusive a OMS, não reconhecem Taiwan como um estado independente por pressão da China. Mas as tensões, tanto com Taiwan quanto com países no chamado Mar do Sul da China, têm crescido. O problema do Mar do Sul da China é que uma mesma área marítima é reclamada por inúmeros países. Curiosamente, a China, que teoricamente teria o menor pleito real, é uma das principais competidoras, porque, bem, tem grandes armas. Partes do Mar do Sul da China são reclamados por Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia e Indonésia. Repare que a pretensão de cada uma dessas máfias conflita com as demais, então é uma confusão enorme ali. Mas como se não fosse suficiente, a China anda criando ilhas artificiais na região para também dizer que tem direito a toda essa área do Mar do Sul da China. O porquê dessa disputa toda? Bem, o motivo é óbvio. Tem muito óleo e gás no Mar do Sul da China. Ninguém está explorando por enquanto, mas todo mundo quer explorar. Bom, mas a China vem brincando essas briguinhas diplomáticas já há algum tempo. Por que o senso de urgência americano? Bem, porque a máfia chinesa está pressionada internamente. Como já explicamos em vídeos há algum tempo, a população chinesa acordou com essa questão do vírus e percebeu quanta merda a máfia governamental lá fez nesse meio tempo. Surgiu uma pressão popular enorme lá, uma revolta contra o governo, que rapidamente fez setores do partidão se arvorarem da possibilidade de derrubar o Ursinho Pu. Por que você acha que o partidão virulento comunista chinês fez tanta força para esconder o vírus? Porque estruturas hierárquicas muito grandes se tornam frágeis. Não estou dizendo que o povo consegue derrubar o Ursinho Pu de cara, mas a manifestação do povo pode fazer um ou mais generais da China acharem que dá para derrubar o cara e botar alguém melhor, talvez suicidar ele. Lógico, a guerra nos bastidores lá é feroz, mas não fique preocupado, o Ursinho Pu não nasceu ontem.
Se fosse eu ou você, camarada, no lugar dele, já estaríamos comendo grama pela raiz há algum tempo. O cara não, o cara cresceu e fez a carreira política no meio dessa trairagem toda, dessa passação de perna sem fim. O cara é escolado. Ele sabe que a melhor coisa a fazer nesses casos é uma só: arrumar uma briga externa. Porque, primeiro, você dá tarefa para todo mundo no governo numa guerra. Não vai ficar ninguém à toa pensando bobagem de tentar te derrubar. Depois que quem tentar derrubar pode ser acusado de ser antinacionalista. Até algumas pessoas que querem te derrubar podem pensar: poxa, é melhor esperar essa guerra passar para derrubar o cara depois. O incentivo para o cara querer começar uma guerra nessa situação é muito grande. Justamente daí a preocupação de, digamos, desincentivar esse tipo de comportamento. Daí a preocupação dos Estados Unidos de mandar navios de guerra para lá, para evitar essa ideia de comprar briga com os vizinhos se torne uma coisa muito atrativa para Xi Jinping. Por ora, claro, não há nenhuma ação de guerra ou declaração explícita. Pouco provável nações nucleares buscarem guerras diretas, muito arriscado para ambas as partes. Mas é o que deixamos claro: só existe paz armada. Essa visão de paz sem armas não existe. Paz sem armas é dominação. É uma ilusão pura e simples, porque sempre vai ter um lado dominando o outro. Os movimentos que vemos dos chineses armados, dos americanos colocando barcos armados, mesmo que nada vá resultar em tiros, vamos torcer que não, é só mais uma visão de como funciona a paz armada. Por que você não consegue sequer se fazer ouvir pelo grosso do Estado, pelo Congresso, pelo STF? Porque eles sabem que você não tem armas. Ninguém está falando em sair atirando em deputados e ministros do STF. Isso não é necessário. Mas a comunicação precisa envolver alguma força. O que está acontecendo nesse momento é provavelmente só isso. De fato, há relatos mais recentes que as tensões já se aliviaram na região. Mas é lógico que é importante acompanharmos a situação lá. Máfias estatais são capazes de violências que seriam impossíveis mesmo para os piores indivíduos, os mais mal intencionados. Sem contar que, estourando uma guerra, ficaria ainda mais difícil para a ditadória lamber o saco dos chineses, e ele provavelmente não sobrevive sem isso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!